Olá pessoal, hoje vamos relembrar alguns dos melhores e vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre o Super Nintendo. O Super Nintendo foi lançado no Japão em 1990 e nos Estados Unidos em 1991. Ele foi capaz de exibir 256 cores na tela ao mesmo tempo e tinha uma resolução máxima de 512x448 pixels. Mas isso não é tudo! O Super Nintendo também apresentou um recurso chamado Moldset, que permitia a rotação e escalonamento de imagens 2D para criar efeitos de profundidade e perspectiva. E também tinha uma variedade de acessórios disponíveis, incluindo um adaptador de mouse e uma unidade de backup de dados para salvar jogos. Uma das curiosidades mais interessantes é que o último jogo oficial lançado para o Super Nintendo foi Kirby's Dream Land 3, lançado no Japão em 1997. E embora tenha sido superado em termos de tecnologia pelos consoles posteriores, o Super Nintendo ainda é amado por muitos jogadores e é considerado um clássico da era dos jogos de 16 bits. O Super Nintendo foi o primeiro console de videogame a ter o chip de som DSP, Digital Signal Processor, que permitia sons mais complexos e realistas. O console tinha um modo de economia de energia que desligava automaticamente após um determinado período de inatividade. O Super Nintendo também teve uma versão menor chamada de SNES Mini, que foi lançada em 2017 e vinha com 21 jogos pré-instalados. Uma das curiosidades mais interessantes sobre o Super Nintendo é que existem vários jogos não lançados oficialmente para o console. Alguns desses jogos foram finalizados, mas nunca chegaram a ser comercializados. Outra curiosidade é que o Super Nintendo também teve jogos que usavam acessórios específicos, como o jogo Mario Paint, que usava um mouse e um tapete de desenho. Além disso, o Super Nintendo teve uma versão portátil chamada de Super Nintendo Entertainment System, Super NES Classic Edition, que vinha com 21 jogos pré-instalados. O Super Nintendo também teve um periférico chamado Super Game Boy, que permitia jogar jogos do Game Boy no console. O Super Nintendo também foi o primeiro console a apresentar um sistema de salvamento de jogos em memória interna, o que permitia que os jogadores pudessem salvar o seu progresso sem precisar de códigos ou senhas. O Super Nintendo também teve vários jogos baseados em franquias famosas de filmes, como Jurassic Park, Indiana Jones e Star Wars. O Super Nintendo também foi o primeiro console de videogame a ter jogos baseados em personagens famosos da Disney. Um fato curioso é que o Super Nintendo foi projetado para ser uma atualização do seu antecessor, o Nintendo Entertainment System, mas acabou se tornando um console com uma identidade própria e único. Ao longo de sua vida útil, o Super Nintendo vendeu mais de 49 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se um dos consoles de videogame mais vendidos de todos os tempos. O Super Nintendo foi especialmente popular na América do Norte e no Japão, onde muitos dos jogos mais populares foram lançados. O Super Nintendo também teve vários jogos baseados em animes e mangás famosos. O Super Nintendo também teve vários acessórios diferentes disponíveis, como o controle com fio, o controle sem fio e um dispositivo que permitia aos jogadores jogar jogos com até 4 jogadores. O Super Nintendo também teve um adaptador que permitia aos jogadores jogar jogos de outros consoles, como o Game Boy e o Sega Genesis. Outro fato interessante sobre o Super Nintendo é que, mesmo após o seu lançamento, a Nintendo continuou a produzir jogos para o seu console anterior, o Nintendo Entertainment System, NES, até 1994. O Super Nintendo foi descontinuado em 1999, mas ainda é muito popular entre os colecionadores e fãs de jogos retro. Finalmente, o Super Nintendo é considerado por muitos como um dos melhores consoles de todos os tempos, e continua sendo um ícone da era de ouro dos videogames.